Olá, meu nome é Tânia Mujica e esta é uma pausa para sair do piloto automático e aprender a nos relacionarmos melhor com nós mesmos, com a vida e com os outros. No vídeo anterior, inclusive, falamos de como medir a nossa inteligência emocional e falamos de 4 grandes áreas nas quais nos ajudam a avaliar se temos ou não a inteligência emocional: autoestima, sinceridade para com nós mesmos, a forma como nos comunicamos com os outros e outra é o quê? E a outra é autoconfiança. E vou fazer o seguinte, nos próximos vídeos nos quais trabalharemos esses temas, eu vou criar umas playlists aqui no YouTube. Caso você estiver no fanpage, te recomendo também conhecer o canal do YouTube, para que você possa, assim, ver outros vídeos relacionados ao mesmo tema. Então, vamos iniciar esse vídeo com o tema da autoamor, a autoestima. E você pode concordar comigo de que para poder se sentir bem, sentir felicidade, bem-estar, um requisito indispensável é que a gente possa sentir autoestima. Sem autoestima, você pode estar em qualquer situação, por mais linda que seja, você não irá aproveitar. Porém, percebemos de que a forma como essa autoestima, o que depende para termos autoestima, parece muitas vezes não seguir um padrão lógico. Você deve conhecer pessoas, amigos, os quais não estão dentro dos padrões da beleza que a sociedade acredita, podem não ter grandes conquistas, serem muito reconhecidos no mundo, ou terem amigos bonitos, glamourosos ou ricos, o que for. E mesmo assim, parece que o tempo todo estão atualizando os novos níveis e métricas do que é autoestima, né? Você percebe na sua conversa, na sua postura, o quanto eles realmente estão se amando. Já você deve conhecer outras pessoas, e às vezes, muitas vezes estamos incluídos nelas, né? Que conseguem diversas conquistas, que têm grandes conhecimentos, grandes habilidades, e vão superando metas, e mesmo assim parece que nada é suficiente para que possa se sentir bem. Pelo contrário, o tempo todo estão se criticando porque acreditam que o que fazem é insuficiente, que podia ser melhor. E assim podemos concluir que a autoestima tem pouco a ver com as realizações e conquistas tangíveis que a gente alcança. Ela talvez tenha mais a ver com algumas medidas mais internas, com questões internas mais subjetivas, mas que ao mesmo tempo fazem muito sentido. E aqui pelo menos tem 3 fatores que podemos dialogar e refletir para perceber o impacto nas nossas vidas. Primeiro, a expectativa dos nossos pais. Ou mesmo, assim como a Marcela falou aqui antes de a gente gravar o vídeo, a gente estava falando sobre esse tema, a ideia que a gente tem sobre a expectativa deles, porque às vezes é o que nós imaginamos que ele tem de expectativa, né? Veja só, te dar um exemplo. Tem 2 meninas, essas 2 meninas trabalham como atendentes de uma mesma empresa. As 2 fazem faculdade à noite da profissão que elas querem fazer mais para frente. E ambas são consideradas pelos amigos próximos como mulheres atrativas. Porém, o nível de autoestima de cada uma delas é totalmente diferente. Uma delas é a primeira na sua família que está fazendo uma graduação. Ela constantemente ouve quanto é o orgulho da família, de quanto todas as pessoas na sua família estão realmente acreditando nela. E como consequência dessa afirmação constante que ela recebe, do valor que ela tem, de quantos desafios superou, por mais de que eles tenham saído de uma extrema pobreza, isso interferiu muito na autovalorização dela, na autoestima dela. Ela consegue ver as conquistas que realizou. Já a outra menina, que tem condições muito semelhantes a ela na descrição que eu falei, tem uma mãe que é uma advogada, bem-sucedida e ainda por cima fitness, que reclama o tempo todo para ela que ela está acima de peso, de que como ela pode estar nesse emprego medíocre, de como ela está fazendo essa faculdade, a qual não conseguirá atingir metas econômicas assim como ela e a família. E não faz nem sequer por mal, ela quer o melhor para a filha, mas segundo seus padrões do que é melhor. Ouvir constantemente esses julgamentos, e mesmo que sabe que a mãe o ama, e mesmo que ela decide ir contra o que a família acredita, trabalhando no emprego como atendente para poder pagar a faculdade que ela realmente quer, mesmo assim a autoestima dela é baixa. Porque mesmo que ela está fazendo o que ela quer,
Aquilo que ela ouve sobre si mesma afeta o valor que ela tem e a visão que ela tem sobre si mesma. Um segundo fator que influencia muito a autoestima é os nossos amigos. Os amigos mais próximos com os quais nós temos convivido. Pode, assim, não importa se tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Aquelas que mais importam muitas vezes são aquelas que estão convivendo junto com a gente e que importa demais ao ponto de interferir o valor e a autoimagem de nós mesmos. Por exemplo, se você tem um amigo da escola ou amigo da faculdade, ele conseguiu abrir uma empresa multimilionária. Mesmo que vocês passaram pela mesma educação, mesmo que vocês estiveram nas mesmas salas, tiveram os mesmos amigos, ou até mesmo as mesmas oportunidades iniciais, e você vê para ele e fala assim, nossa, ele acertou, e você ouve as pessoas dizendo, nossa, como ele conseguiu, parabéns, ele fez muito bem. Muitas vezes dentro de nós há uma parte que diz, se ele fez bem e ele acertou, então eu fiz mal e eu errei. Novamente, a autoimagem e a autoestima, ela é validada por aquilo que nós achamos de fora de nós, né? Uma comparação com o outro. E o terceiro fator que influencia muito a nossa autoestima é o tipo de amor que a gente recebeu na infância. Será que o amor que você recebia era condicional para você receber carinho, amor, reconhecimento e ouvir sobre você mesmo palavras bonitas? Você precisava ser um bom aluno, um bom menino, uma boa menina, precisava ser bonzinho, obedecer, nunca dizer o que pensava. O que precisava fazer para que você pudesse ser amado? Logo, quando a gente cresce, essa mesma regra do que a gente precisava fazer para ser amado vai se replicando na nossa vida. Então, eu preciso tirar boas notas, então sempre tenho que demonstrar de uma maneira tangível a minha inteligência para que as pessoas me amem. É muito cansativo ao longo da nossa vida ter que fazer coisas incansavelmente para saber se nós temos valor ou não em relação às outras pessoas. E isto é um ciclo que se repete, um padrão que se repete de geração em geração. Porque o mesmo que fizeram nossos pais de nos dar um amor condicional, eles replicaram o que receberam na educação deles. As pessoas que tiveram a chance de receber amor incondicional, para elas está tudo bem ser amadas apenas por existir. As pessoas que experimentaram esse amor de alguma maneira, quando erram e quando falham, não é que eles se sentem bem. É algo doloroso, algo desagradável. Mas não é o fim, porque não mexe com a sua própria identidade, com o seu valor, o valor que elas percebem de si mesmas. Quando nós nos amamos, independente das coisas que conseguimos ou não realizar, quando nós acreditamos que as pessoas nos podem amar, mesmo quando nós erramos, nesse momento estamos quebrando esse padrão que se repete. E assim nós poderemos, com os nossos filhos, ensiná-los de que eles não precisam fazer nada para ser amados. Uma coisa é as conquistas que eles realizam e que precisam ser muito parabenizadas, mas uma outra coisa muito diferente que não interfere ao amor que nós podemos sentir com eles é simplesmente o fato de existirem. Por isso, não adianta você querer procurar seus sonhos, alcançar suas metas, terminar aquela faculdade, ter aquele emprego, aquele carro, aquele corpo, fitness, o que for, com a esperança de você se sentir bem e assim você se amar mais. Porque isso não vai acontecer se você ainda está querendo superar as expectativas dos seus pais ou a ideia que você tem das expectativas dos pais. Isso não vai acontecer se você ainda continua se comparando com as pessoas que estão próximas a você. E também não vai acontecer até você acreditar que você não precisa de fazer nada específico para você se amar e ser amado. E como lidar com isso? Como fazer? Tânia? Como fazer para que eu deixe de me comparar e eu deixe de acreditar que eu preciso fazer coisas para ser amado? Muitas vezes nós precisamos nos tornar o nosso pai, a nossa mãe. Porque mesmo que nós crescemos e nos tornamos jovens ou adultos, nós ainda permanecemos com essa crença de infância.
E ao mesmo tempo é como se tivesse uma criança dentro de nós com essa crença de que nós precisamos fazer diversas coisas, superar os outros, superar as expectativas dos pais, fazer as coisas condicionalmente para sermos amados. E nesses momentos, nós precisamos nos tornar os nossos pais. Nosso pai, nossa mãe, dessa criança que ainda tem essa crença. Quando você sentir que precisa fazer diversas coisas para ser amado, para se amar, nesse momento você precisa se acolher. Porque a autoestima não tem a ver com você alcançar algo que está fora de você. Tem mais com abraçar, se acolher, se estimar. Mesmo que você não consiga fazer isso, mesmo que não consiga fazer o que os outros conseguem. Aliás, é nesses momentos que é mais necessário você demonstrar a si mesmo e a essa criança ferida de que para ser amada, a única coisa que precisa é ser, é existir. E assim a gente pode conseguir o quê? Paz. Paz na nossa mente, paz no nosso coração. Porque paz interior independe do caos externo.